Boa noite quem está chegando. Vamos começar? João lembrou bem que ontem no final da aula eu aproveitei a dúvida de Emerson para pedir para vocês pesquisarem para mim sobre laxantes ou laxativos, mesma coisa, tá? Sinônimos. E digam aí, o que é que vocês encontraram de diferente de um para o outro? O que chamou a atenção de vocês? Me contem. Planta bem é um tipo, né? Mas vocês encontraram alguma coisa? Professor? Oi? Eu vi esse Planta Bem, que ele é um fitoterápico, né? Sim. Eu pesquisei alguns tipos de laxantes e também, eu não sei se é algum conceito, né? Do que tinha no Google, que é mais ou menos assim. Laxante ou purgativo é uma substância que provoca contrações Sim. intestinais que levam o indivíduo a defecar. Estes fármacos podem ser classificados com base no seu mecanismo de ação, como irritantes ou estimulantes, agentes formadores de massa ou bosantes, eu acho. Que eu não entendi a palavra direito, do que significava, né? E Sim. amolecedores do bolo fecal. Aí eu botei alguns tipos de laxante, que seria o Ageolax, que são para adultos e crianças com mais de 10 anos, e esse Certo. Planta Bem, que é fitoterápico, Sim. o Lactopurga, e tem outros aqui também, mas aí deixa o pessoal falar também. Perfeito. Já gostei muito, Tassi. Bem completinha. Quem mais quer complementar o que Tassi pesquisou? Ô, Alan, Oi? purgante é diferente de laxante? Não, não. É São a mesma sinônimos. coisa. Laxativos, purgantes. Os dois são sinônimos, tá? São formas Certo. diferentes da gente falar de medicamentos que estimulam a eliminação fecal. Ok. Fabi está colocando aqui, laxantes são medicamentos que têm a função de absorção e secreção no intestino. O que mais quer complementar? Oi, Oi. cheguei. Pronto, eu fiz uma pesquisazinha aqui e eu achei mais ou menos o que Tassi achou, mas aí eu vou completar mais o que eu achei, né? Ok. Sobre os tipos. Aí eu achei, como ela falou, os formadores de massa fecal, Certo. e os principais fármacos deles são fibras sintéticas e naturais, Certo. psyllium, policarbofila cálcica, eu não sei o que é isso, né? Certo. Achei também os laxantes, estimulantes ou irritantes. Um exemplo dele é o óleo de rícino, achei bem interessante, porque eu uso no cabelo o óleo de rícino, né? Pronto. E achei também os laxantes osmóticos, Sim. né? Deixa eu ver se tem algum exemplo Eu desse. estou escrevendo Sulfato. aqui só para falar de cada um, tá bom? Oi? Eu estou só escrevendo aqui, acompanhando o que você está me dizendo, só para falar de cada um. Ah, então tá. Aí o exemplo desse laxante osmótico foi o sulfato de magnésio, glicerina, hidróxido de magnésio e aí por aí vai. Eu anotei Aí vai. todos, né? Sim. Achei também os laxantes lubrificantes. Esse aqui eu Certo. também achei muito interessante, porque um deles é o óleo mineral, né? Eu Sim. costumo usar também. E achei também aqui o último, que foi os amolecedores do bolo fecal, né? Como ela já falou. O Ok. principal fármaco dele é Ducosato. Eu não conheço esse, né? Outra coisa interessante também, professor, desses laxantes é que todos eles deixam efeitos colaterais, né? Todos eles. Todo Pronto, medicamento, tá? eu deixei. Aí eu escrevi os efeitos de cada um, mas aí o senhor complementa, viu? Foi isso aí. Certo. Tem algum efeito colateral que você queria ressaltar, que te chamou a atenção? Deixa eu ver aqui. Esse foi o efeito colateral do. Deixa eu ver se eu acho do óleo de rícino, porque eu anotei tanta coisa. E tem hora que eu. Pronto, aqui.
os efeitos colaterais desses que são os estimulantes ou irritantes. Aí os efeitos colaterais são, aí no caso, os principais fármacos são óleo de rícino e antraquinona, não conheço, como a Sim, cáscara sagrada e sene, né? sim. E os efeitos colaterais são dor, cólicas abdominais, cólon catártico, esse nome difícil, professor, que só o senhor sabe, metanose colônica e taquifilaxia, misericórdia, inflamação e destruição do plexo moentérico. Pronto. Aí o senhor explica que eu não sei, não. Pronto. Eu vou falar de uma forma mais didática, tá? Todas essas palavras você falou muito direitinho, parabéns, sua dicção foi ótima. Deixa eu só ressaltar o que a Risonida está colocando aqui no grupo. É um medicamento utilizado para tratar prisão de ventre, que provoca contrações intestinais e estimula a eliminação de fezes. Boa, Risonilda. Cris está colocando que os supositórios não são considerados laxantes, só por facilitar a eliminação das fezes localizadas no canal anal. Vou falar sobre eles, tá, Cris? Isso também. Boa Vou falar noite, sobre... Boa noite. é Emerson falando. E aí, Emerson? Segundo minha pesquisa, eu vi aqui também que, no caso, a farmacologia usa apenas a denominação genérica de laxante para se referir a todas essas substâncias, tipo algumas substâncias que já foi até falado aí, né? Sim. Também vi também que, no caso dos laxantes sintéticos, eles são divididos em duas categorias, osmáticos e apáticos. Osmóticos? Osmóticos e apáticos, né? Sim, No isso. caso, tá variamente nos fatores de risco, né? Eu acho que, pelo que eu vi O aqui, que seriam os apáticos? os apáticos agem causando irritação na parede abdominal, a parede do intestino, forçando a evacuação, como se fosse um corpo estranho. Se tivesse um corpo estranho no Isso. intestino, aí ele força a evacuação. Isso. E deixa eu ver aqui, apáticos atuam extraindo água, a água presente no intestino, né? Sim. Aí extraindo água presente no intestino, lançando no interior do órgão, lançando no órgão para facilitar também a evacuação. Isso. Exato. Foi O que mais? Professor, Oi, Fabi. eu vi que os laxantes, eles começam a agir a partir de 6 horas. Eu estava olhando. Até 3 dias. E os purgantes, eles levam de 1 a 3 horas. No caso, o purgante, ele é bem mais rápido. Em compensação, existe uma grande evacuação, e ela é volumosa, na realidade. Mas, Sim. assim, o que eu vi não é aconselhável, né? Só em último caso, quando a pessoa está mais de 7 dias constipado, né? Qual dos Porque dois? quando você toma um laxante, você reduz os nutrientes e a água que o organismo tem, né? Então, tem Sim, muita gente que toma laxante para perder peso, né? sim, sim. Acontece, muitas mulheres acham que se for tomar um laxante vai perder peso, mas na realidade ela está perdendo nutrientes e água do organismo, né? Perfeito, perfeito. Então, É isso. É isso. Vocês foram muito bem na pesquisa. normalmente é utilizado. Hortência está perguntando se poderia considerar o Yakult como laxante. Não, viu, Hortência? Ele não é considerado como laxante, não. Ele é considerado como regulador intestinal. Eu vou explicar o porquê, a diferença de um para o outro. Ia falar mais alguma coisa, Fabi? Eu quero falar, Professor, tá? uma questão É a utilizada, Adriana, né? o laxante ele é bem utilizado para quando você vai fazer certos tipos de exame, tipo endoscopia, colonoscopia, e os Os exames purgativos. radiológicos. Não é isso? Oi? Os Os purgativos. Certo. purgativos. Fala, Adri. Diga lá. A minha pesquisa não foi tão aprofundada como a dos meus colegas, mas assim, o que eu encontrei foi tipo purgantes salinos, que são sais contendo íons, eles permanecem na passagem do intestino, alongam o cólon
Certo. E, como exemplo, tem magnésio. Eu acho que o leite de magnésio se encaixa nisso, né? Que o pessoal costuma usar. Sim, Amaciantes fecais, eles não são absorvidos. Na realidade, ele faz com que a água penetre nas fezes, né? E o sim, volume. E sim. os purgantes de contato que estimulam os músculos intestinais. Agora, Qual? me tira uma dúvida, professor. Repete esse último, por Purgantes de favor, Adri. contato. Esse último que Oi? você o último exemplo que você deu, você estava se referindo a quê? Você falou dos purgantes Purgantes de salinos, contato. Falei de purgantes salinos, amaciantes certo? fecais, que é Certo. sobre o que colocar bastante água nas fezes, né? Para criar Aham, volume. E os purgantes de contato, que estimulam os músculos intestinais. isso. Eu tenho uma dúvida, professor. Esses lactopurga, essas coisas que a gente costuma mais ver, mais popular, eles são purgantes de contato? São, são. E eu vou Ok, explicar o porquê, a diferença de um para o outro. tudo bem. Era só isso Lembre-se que a mesmo. gente vai ter, muito bem. Gente, como a pesquisa de vocês rendeu, viu? Parabéns. A gente tem bastante material aqui para discutir. Deixa eu só complementar o que vocês colocaram. Eu anotei alguns pontos-chave. Eu não vou aprofundar tanto na farmacologia dos laxativos, porque a gente vai ter um tópico só sobre isso, tá? Então, a gente vai ver com mais detalhes mais para frente. Mas como o Emerson ontem trouxe uma dúvida sobre os laxativos, eu achei importante contextualizar ele, já que a gente vai falar de diferentes tipos de medicamentos, as formas farmacêuticas. Mas o que vocês precisam entender é que algo que é importante sobre a escolha do tipo do medicamento é a via que ele vai ser utilizado. Então, a gente tem esses laxantes ou laxativos e purgantes, né? Aí a gente tem diferentes tipos de classificação de acordo com o mecanismo de ação, de acordo com a via que vai ser administrado, de acordo com o efeito e com o tempo de duração também. Mas de uma forma mais geral e mais ampla, a gente vai escolher o purgante ou laxativo de acordo com a via de administração. A Emerson perguntou ontem o seguinte: professor, por que tem uns que são utilizados como lavagem, na forma de lavagem, né, retal, e tem outros que a gente toma como comprimidos por via oral? Não foi isso, Emerson? Uma pergunta de ontem, se eu não me engano, era algo nesse sentido. E por que Foi, que a foi, ação foi isso de um é mesmo. diferente de outro? Por que que uns são mais utilizados para crianças, e você deu até um exemplo pessoal, né, que algum familiar seu, e outros eles são utilizados pela população adulta, com uma frequência de uso a cada 8 horas, 12 horas, dependendo do caso, na forma de comprimido, né, ou de tablete. E aí eu vou explicar para vocês partindo do princípio da forma farmacêutica, que é o tema da aula de hoje, tá bom? Vou pegar esse gancho e aí o mecanismo de ação mais detalhado a gente vai ver no capítulo quando estivermos falando sobre medicamentos que atuam no sistema gastrointestinal, beleza? Bem, primeiro, para falar dessas formas de administração, as formas farmacêuticas, a gente precisa entender que quando o tema são os laxativos, purgantes ou formadores de massa fecal, nós temos formas diferentes de administrar ao paciente. Partindo do princípio que crianças são um perfil de pacientes mais sensíveis, assim como os idosos, pode ser utilizado um purgativo do tipo salino, ou seja, são substâncias compostas de sais. Tá? Esses sais normalmente são repositores hidroeletrolíticos. O que quer dizer isso, professor? São sais que têm uma composição muito próxima da composição do nosso plasma. Normalmente são soluções hipertônicas. E aí eu vou deixar já o gancho aqui, puxando para vocês. O que seria uma solução hipertônica, iso, opa, isotônica ou hipotônica.
Tá? Vou deixar aqui no cantinho, porque eu quero que a gente retome isso em algum momento, tá bom? Bem, primeiro, esses purgantes salinos normalmente são soluções hipertônicas. Por quê? Ele vai ser administrado por via retal, tá? Na ampola retal, através de uma ducha retal, é feita uma lavagem com essa solução que ela contém sais de potássio, de magnésio, de sódio, certo? Esses sais, por serem mais concentrados, aqui eu vou tentar desenhar para vocês um recorte da luz intestinal, tá? Faz de conta que isso é uma secção transversal. Peguei uma porção do intestino, cortei e estou mostrando dessa forma aqui a vocês. Vou desenhar aqui as microvilosidades. Faz de conta, tá, gente? Ignorem a minha habilidade aqui com desenho. Pronto. Temos as nossas microvilosidades. Quando é inserida nessa região potássio, sódio, magnésio, eles têm cargas pontuais. Essas cargas pontuais fazem com que aumente a concentração de sais, mais especificamente os íons. Íons positivos, certo? E negativos, como o cloreto. Aqui também. Ops, ficou péssimo. Vamos lá. Alan, o que quer dizer quando esses sais começam a se acumular na luz do intestino? Significa que a concentração desses sais ela se torna maior do que a concentração fisiológica. Aí eu pergunto a vocês, qual seria a concentração fisiológica? Ou seja, qual é a concentração de sais que, de uma forma geral, estão dissolvidos no nosso interior, no plasma sanguíneo, dentro de nossas células e para que o nosso sistema se mantenha em homeostase? Vocês sabem qual é a concentração? Concentração fisiológica? Quem arrisca? Nada? A nossa concentração fisiológica, ela é 0,9%. O que quer dizer isso? Que tudo que está a 0,9% é isotônico, ou seja, ele tem uma concentração no mesmo nível de sais e demais substâncias que estão dissolvidas no nosso líquido intersticial, nos nossos sistemas, tanto no intestício, quanto nas células, quanto nos vasos, certo? Então, gira em 0,9%. O que está acima disso, ele é considerado hipertônico. O que está abaixo disso é considerado hipotônico. E eu vou retomar esses conceitos mais para frente. Quando nós temos uma solução, como por exemplo o fosfoenema, que é a solução que Emerson se referiu ontem, que ela é administrada via retal, o que acontece? Aumenta a concentração de sais aqui dentro, e quando essa concentração de sais ela aumenta, ele se torna mais concentrado e promove como resposta do nosso organismo um movimento interessante. Dois movimentos, na verdade. Um é que a água que estava presente aqui nas células, as células intestinais, essa água ela vai migrar para esta região aqui. Para quê? Para diluir essa concentração. Todo mundo aqui já deve ter colocado, por exemplo, sal na água, não é?
Quando a gente coloca o sal na água, ele vai se dissolvendo. Então, essa água, ela vai sair do interior entre essas células para dissolver a concentração de sais que está muito grande dentro do intestino, certo? Isso vai fazer com que as fezes que estavam enrijecidas, elas se tornem mais fluidas, mais fluidificadas, mais hidratadas, consequentemente amolecem, certo? Isso faz com que haja uma resposta, consequentemente, da musculatura do nosso intestino. Essa resposta é conhecida como peristalse, peristaltismo, certo? Peristal. Então é isso que acontece. Deu para entender? Aqui nós temos a ação dos agentes salinos. Estão em ação esses agentes salinos. Um outro tipo de laxantes, nós temos aqueles que são lubrificantes ou lipídicos, tá? Na verdade, são óleos. E aqui eu vou apagar. Vou apagar não, eu vou desenhar tudo dentro do mesmo intestino, tá? Vai ficar tudo juntinho aí para vocês observarem um e o outro. Então, deixa eu colocar de outra cor. Vou colocar de rosa. Pronto. Olha aqui a gotinha de óleo. Pode ser óleo de rícino, certo? São óleos minerais. Esse óleo, quando ele é administrado, pode ser na forma de via oral. O que vai acontecer? Ele não será absorvido pelo nosso intestino. Como ele não é absorvido, e quando ele entra em contato com as fezes, olha aqui em contato com as fezes, ele vai torná-la mais fluidificada. Ele vai se depositando no interior aqui desse bolo fecal, tornando ela mais pastosa, menos rígida. Qual é o risco? Todos os nutrientes que são solúveis em óleo vão ser arrastados junto com o peristaltismo que ela provoca, certo? Esse é um tipo de laxante lubrificante. O tipo de laxante osmóticos são aqueles formados por sais ou substâncias que também não são absorvidas. Um exemplo muito comum é o supositório de glicerina. A glicerina, quando é injetada aqui na forma de supositório, na ampola retal, faz de conta que isso aqui é um supositório de glicerina, certo? Quando ele é colocado na ampola retal, que essa glicerina começa a ser liberada, ela não é absorvida. Então ela começa a se depositar aqui, olha ela sendo liberada, como também não é absorvida, da mesma forma que os sais, ela aumenta a concentração. O que acontece com a água? Ela vai sair das paredes intestinais, tentar dissolver esse corpo estranho e, consequentemente, estimula o peristaltismo, as fezes ficam mais amolecidas, tá? E aí eu vou precisar deslogar, porque eu quero falar com vocês sobre dois tipos ainda, que são os laxantes fitoterápicos ou de contato, tá? Fitoterápicos ou sintéticos são os laxantes de contato e ainda os formadores de massa fecal, tá bom? Vamos deslogar e logar logo em seguida para não perder o fio da meada. Joia? Tranquilinho? Volto já.